que aconteceria se todos os livros do mundo fossem proibidos, incinerados, impedindo que milênios de conhecimento fossem acessíveis às novas gerações? Essa é a assustadora realidade do clássico que consagrou o escritor norte-americano Ray Bradbury. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a obra Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 foi publicado em 1953, mas a sua ação se passa num futuro não muito distante dessa época. Apesar de não haver uma data específica na narrativa, é provável que seja entre o final dos anos 1990 e os anos 2000. Trata-se de uma distopia, algo como uma utopia negativa, um enredo futurista em que as tensões sociais e de classe são aplicadas por meio da violência e do controle social, como acontece nas obras 1984 e Admirável Mundo Novo, por exemplo. Nesse cenário, os bombeiros têm um papel fundamental. Ao invés de apagarem incêndios, eles são responsáveis por atear fogo em qualquer casa em que haja um criminoso que possua livros. O romance conta a história de Guy Montag, um bombeiro que, após inúmeras incinerações, começa a se questionar. Ele conhece uma jovem chamada Clarice, sua vizinha. Com ela, tem uma conversa inusitada que o faz pensar sobre a sua profissão e sobre a sociedade que eles estavam inseridos. Você nunca leu Os Livros que Queimam? Isso é contra a lei. É verdade que antigamente os bombeiros apagavam fogo ao invés de queimarem livros? Posso lhe fazer uma pergunta? Você é feliz? Feliz? Mas que absurdo! Claro que eu sou feliz, o que ela pensa? Que eu não sou? Que estranho! Que encontro! Que estranha noite! Não me lembro de ter conversado nada parecido. O segundo episódio marcante na vida de Montag é quando ele vai, numa ação rotineira, incinerar uma casa, mas a dona da casa, uma senhora que mantinha uma biblioteca enorme, não aceita deixar seu local e acaba morrendo incinerada junto aos seus livros. A mulher se ajoelhou entre os livros, tocando o couro e o papelão encharcados, lendo com os dedos os títulos dourados enquanto seus olhos acusavam Montag. Você jamais terá meus livros, disse ela. Você conhece a lei, disse Betty, o chefe dos bombeiros. A casa inteira irá pelos ares. Na varanda da frente, para onde viera avaliá-los calmamente com os olhos, a mulher parou imóvel, sua impassividade uma condenação. A mulher na varanda estendeu a mão com desdém para todos eles e riscou o fósforo na balaustrada. Ao longo da rua, as pessoas saíam correndo das casas. Além de serem proibidos os livros, o poder dominante obrigava que nas casas todos tivessem posse de televisores que ficassem ligados 24 horas e transmitissem espécies de novelas em que eles pudessem interagir com os personagens. Há nesse ponto da narrativa uma crítica do autor à indústria cultural, à sociedade das aparências, da imagem e do controle. As personagens não podem, e muitas delas também não querem ter acesso à leitura e ao conhecimento. Apenas querem preencher o seu vazio com o entretenimento que as telas proporcionam. Os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Vocês bombeiros de vez em quando garantem um circo no qual multidões se juntam para ver a bela chama de prédios incendiados, mas na verdade é um espetáculo secundário e dificilmente necessário para manter a ordem. São muito poucos os que ainda querem ser rebeldes. Quem afirma isso é o professor Faber,
procurado pelo bombeiro Guy Montag para ajudá-lo no seu plano de espalhar livros para as pessoas. Guy cada vez mais se convence de que a literatura era necessária e acaba sendo denunciado pela própria esposa, que assou o alarme de incêndio, chamando os bombeiros para incinerarem a casa deles. Quero que você faça esse trabalho sozinho, Montag. Não com querosene e um fósforo, mas peça por peça, com lança-chamas. A casa é sua, a limpeza é sua. Uma grande golfada de chamas brotou e projetou os livros contra a parede. Montag entrou no quarto e disparou 2 vezes, e as camas gêmeas se consumiram num grande sussurro fervilhante, com mais calor, paixão e luz do que ele seria capaz de imaginar que pudessem conter. Ele queimou as paredes do quarto e o armário de cosméticos porque queria mudar tudo. As cadeiras, as mesas na sala de jantar, os talheres de prata, os pratos de plástico, tudo que mostrasse que ele havia morado ali nessa casa vazia, com uma mulher estranha, que amanhã mesmo esqueceria, que havia partido e já o esquecera totalmente, ouvindo sua rádio concha, despejando sons e sons dentro dela, enquanto ele atravessava a cidade sozinho. E tal como antes era bom queimar, sentiu-se inundado pelas chamas, sequestrado, rendido, rasgado ao meio. E o problema insensato, eliminado. Se não havia solução, agora tampouco havia problema. O fogo era o melhor para tudo. Montag consegue fugir do bombeiro-chefe que havia decretado a sua prisão e encontra um grupo curioso de rebeldes que se autodenominavam Homens do Livro. A estratégia deles era a seguinte: cada homem era responsável por memorizar a maior quantidade de obras clássicas da literatura e, após, eles poderiam queimar os livros. Montag é aceito no grupo e fica responsável por memorizar o livro mais lido do mundo, a Bíblia. Fahrenheit 451 é um clássico da literatura mundial, porque ilustra um herói atravessando uma séria crise ideológica, não só criticando os governos totalitários, mas também a proibição e a negação do conhecimento e da ciência como poder, que é negado às massas não só pela repressão, mas também pela alienação na era da imagem. Se você gostou desse vídeo, não deixem de ler a obra completa, dar o like e continuar acompanhando a Hora da Literatura. Os livros foram queimados primeiro pelas minorias, cada um rasgando uma página, um parágrafo desse livro, e depois daquele, até que chegou o dia em que os livros estavam vazios e as mentes caladas e as bibliotecas para sempre fechadas.